Olá, meus amigos! Olá, meus amigos do seu, do meu e do nosso. Meu nome é Pedro Henrique, este canal é o PH Ponto, o seu canal de variedades. E hoje eu vou estar mostrando aqui, no Fatos Curiosos, nesse quadro maravilhoso, os 8 prédios mais altos do mundo, tá bom? Aguardem a vinheta e voltamos já já. Pedro Henrique apresenta Canal PH Ponto. Bom, gente, parece mentira, mas não é. Os prédios mais altos do mundo. Eu trouxe aqui 8 prédios, a imagem de 8 prédios mais altos do mundo. Sendo que um dos prédios que eu estava pesquisando para vocês, ele tem 1.828 metros de altura. Nossa, gente, vou dizer uma coisa para vocês. Ele tem nada mais, nada menos do que 163 andares. Gente, é muito alto, né? É realmente uma altura considerável. Então eu vou estar mostrando para vocês esses prédios, para vocês verem que realmente a altura de um prédio é fascinante, mas eu, sinceramente, eu não gosto muito de altura, mas vamos lá. Pois é, gente, esse é um deles. Esse prédio, como eu falei, tem 1.828 metros de altura e 166 andares. Vocês imaginam um prédio alto como esse? Imagine se você gostaria de morar num prédio alto, lá no último andar, lá no topo, lá no pico. Gente, é alto demais. Mas eu vou estar mostrando outros também que são bem altos para vocês. Esse também tem uma altura considerável, é muito alto. Realmente é um prédio que é assim, olhando, né, de frente, você imagina que ele não é tão alto, né? Mas se você tiver frente a frente o prédio, e eu não ampliei a foto, né, para vocês terem uma ideia da distância do tamanho do prédio, é muito grande, né? Realmente são prédios altíssimos. E se vocês repararem, eles são prédios como se fosse assim, como se fosse um toco gigante, né? É muito grande mesmo. Vamos a outro. Outro prédio também é esse. Alguns prédios, como eu falei, alguns prédios passam a mais de 1.000 metros de altura, para vocês verem o tamanho dos prédios, para vocês verem o tamanho da estrutura. Agora, resta saber se realmente essa estrutura é segura, né? Porque são prédios muito altos, comportam muitos andares, é muito peso, uma estrutura tem que ser muito bem preparada, mas é interessante, né? É interessante ver prédios tão altos como esse, como tem também, todo mundo sabe, que o Empire State é um prédio alto, né? Altíssimo, né? E como antiga, né? Infelizmente, a saudosa World Trade Center, né? Que também era um prédio muito alto. Né? Então, a gente tem aí exemplos de prédios altos, os Empire State, era o World Trade Center, que também era muito alto. Então, tem aí prédios muito altos, prédios gigantes, né? Podem chamar esses prédios gigantes. Esse eu posso chamar de um prédio espigão. Um prédio espigão é um prédio muito alto, né? São prédios de muitos andares, são prédios que comportam muitos andares, mas são muito altos. Mas é interessante a arquitetura do prédio, né? Fizeram a arquitetura do prédio muito bem feita, né? São, como eu falei, prédios que ultrapassam os 1.000 metros de altura. E são prédios altíssimos, né? E realmente são construções que tem que ser muito bem quilometrada, né? Tem que ser muito bem galgada, né? Muito bem sintonizada para ficarem prédios realmente com arquitetura bonita, né? Então tá aí, mais um prédio alto. Vamos pro próximo. Esse aqui é outro prédio grande. Gente, é interessante. Porque prédios altos. Eu não gostaria de me ver no prédio desse. Eu ia ficar assim nervoso de ficar no último andar de um prédio desse. É tão alto, mas tão alto, que a visão que você tem lá de cima é como se fossem formiguinhas andando aqui embaixo, né? Porque é uma altura muito, mas muito alta. Você não escuta, por exemplo, ninguém falando de lá de baixo do prédio. Um prédio desse você não vai escutar ninguém falando lá de baixo. Você vai ouvir longe, muito longe,
mas é uma arquitetura maravilhosa. Eu acho legal esses prédios muito longos, né? Com certeza alguns já devem ter ido para o Guinness Book, né? Que são prédios muito altos, né? Então, aí mais um prédio, vamos a outros. Esse aqui eu achei super interessante, que é um prédio envergado, né? É um prédio bem como se ele estivesse torto aqui assim. É um prédio bem envergado, mas aí tem a vista da cidade assim ao redor. É muito interessante, gente. É por isso que o Fatos Curiosos traz essas coisas para vocês, para mostrar essas curiosidades dessas coisas grandiosas, né? Dessas coisas valorosas, né? Que são coisas maravilhosas. Não percam sempre esse quadro aqui, tá? O Fatos Curiosos. Vamos mostrar outro para vocês. Imagina morar num prédio alto desse, né? Mas também, quando faz frio, deve ser muito complicado morar num prédio alto desse. Imagina você morar num prédio alto desse. Imagine, você mora num prédio alto desse, né? Na época do frio, sofre horrores, porque é muito frio, né? Mas enfim, aí um grande prédio, um prédio gigante, né? Um prédio que realmente todos eles são muito altos. É muito interessante e é muito bonita a arquitetura deles. Vamos ao próximo. Esse também é um prédio também bastante imponente, ele está numa altura bem considerável também. Agora você imagina um prédio alto desse, no alto de um morro, no pico de um morro. Quer dizer, o prédio já é alto, né? Aí você vai ver esse prédio, vai ter a visão de um prédio desse, no pico do morro, lá em cima, no final do morro. Imagine só, gente, o prédio numa altura dessa é muito grande. Realmente são prédios que realmente valem a pena ver, né? Porque são... É uma obra de arte, né? Eu acho uma verdadeira obra de arte um prédio desse porte. Vamos ao próximo. Esse aqui também, que é um prédio bastante, né, evoluído, num lugar, numa paisagem fantástica, né? Mas uma estrutura muito grande, né? Quando você vai, você está lá embaixo, você não tem a dimensão, né? Você olha assim, você vê um prédio muito alto, um arranha-céu muito alto, mas você não tem a dimensão de como ela é de cima, só indo lá em cima que você vai ver. Agora, eu sinceramente, como eu disse para vocês, eu não me dou muito bem com a altura, mas assim, é muito, mas muito evoluído. Eu não moraria num prédio tão alto assim, acho bonito, mas não moraria não, de jeito nenhum. No último andar, não. Vamos ao próximo. Bom, então esses foram os prédios, os 8 prédios mais altos do mundo, né? Prédios consideráveis, prédios que realmente ultrapassam os 1000 metros de altura. E, realmente, gente, isso é um fato curioso, né? Um prédio desse tamanho, um prédio enorme desse, né? E realmente é incrível. Eu imagino que para construir esse prédio deve ser muito trabalhoso, né? Quer dizer, os engenheiros, os arquitetos, eles devem ter muito trabalho. E também as pessoas que trabalham, são envolvidas na obra, né? Enfim. Mas são coisas muito bonitas, são realmente prédios altíssimos, são verdadeiros espigões, né? Mas são muito bons. Bom, se você gostou desse vídeo, se você achou legal, peço a você que compartilhe em todas as suas redes sociais. Se você caiu aqui de paraquedas, pulou, caiu aqui, peço que você assista um pouquinho no meu vídeo, tá? Se te agradar, se o meu conteúdo você gostar, se inscreva, me siga aqui. Tem vídeo às segundas, às quartas e às sextas, tá? Sempre às 5 horas da tarde. E se você puder, peço a você, por favor, que comente, né? O que você achou desses prédios mais longos do mundo, os prédios mais altos do mundo. Então, fala aí para mim, coloca aí, tá bom? Nos comentários, deixa o joinha é muito importante, tá bom? Então é isso aí, gente. Muito obrigado, um abraço carinhoso a todos, um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. Partiu!